Pessoal, dando continuidade na disciplina de biossegurança, vamos aí responder a questão que ficou da última aula. Então, a questão que fala sobre o transporte de pesos, especificamente o transporte de sacas, né? Então, temos aí como alternativa correta a letra A, onde o item 4 fica incorreto, porque fala sobre vãos superiores a 1 metro. Então, transporte manual de sacos por meio de pranchas, vãos superiores a 1 metro ou mais de extensão é permitido, e no caso aqui não é permitido. As demais alternativas estão corretas. Bom, iniciando o assunto da aula de hoje, a NR 23, norma regulamentadora de número 23, vai falar sobre proteção contra incêndio. E aí o que essa norma diz, o que essa norma preconiza? Que a proteção contra incêndios é uma das normas regulamentadoras que disciplina sobre as regras complementares de segurança prevista aí no artigo 200 da Consolidação de Leis Trabalhistas. Então vamos dispor e decorrer sobre a NR 23. Alguns conceitos. Conceito de proporcionalidade. Proporcionalidade dentro da NR 23. Então, para que se inicie o fogo, é preciso haver adequada proporcionalidade entre os componentes de reação. E aí, é essa proporcionalidade que vai ser determinante como causa básica do fogo. Então, se cair uma questão lá, qual que é a principal determinante básica para que o fogo inicie, para que o fogo propague-se? Então, é a proporcionalidade entre os componentes. Quais seriam esses componentes? Então, esses componentes seriam o comburente, seria o combustível e seria o calor propriamente dito. Então, precisa ter a interação esses três componentes. O calor, o comburente e principalmente aqui o combustível. Às vezes, existe também aí o acelerante, né? O acelerante de combustão. O que seria o acelerante de combustão? Seria produtos químicos que vai acelerar essa proporcionalidade. Então é comum em uma perícia, em um local de incêndio, o perito localizar ali algum acelerante suspeito, e aí precisa constatar isso quimicamente em um laudo para ser remetido ao juiz. E aí pede-se ao laboratório de química forense pesquisa de acelerante de combustão. E aí o laboratório vai determinar se aquilo é um acelerante ou não, de acordo com as propriedades químicas. Exemplos de acelerantes: o álcool, a gasolina, algum material altamente inflamável que vai acelerar essa proporcionalidade. O combustível em si, o que nós temos aí como combustível? Madeira, carvão, papel, os próprios combustíveis comercializados, né, gasolina, etanol, diesel, então tudo isso é considerado como combustível. Então, conceito de combustível é o material que alimenta o fogo e serve de campo de propagação. E aí eu tenho o combustível classificado em 3 classes: os sólidos, papel, madeira, tecido, plástico, borracha, espuma. Tenho o líquido, gasolina, diesel, querosene, etanol, solvente, éter. E tem os gasosos, como o gás GLP, o acetileno, nafta, gás natural. Então são tipos de combustíveis gasosos. A amônia também pode entrar aqui, ó. Às vezes no indústria, um vazamento de amônia. O que seria o comburente? O comburente, então, seria o calor. E o que vai propagar o próprio oxigênio, o O2. Então, quanto maior a corrente de vento, quanto maior
a ventilação, maior essa propagação. Então, o oxigênio seria o principal comburente. E aí temos que o oxigênio, ele é o elemento que dá vida ao fogo. Em respiração espontânea, em ar ambiente, pressões atmosféricas ideais, a porcentagem de oxigênio é de 21% e o restante são outros gases. 78% seria aí hidrogênio, esse é peróxido de hidrogênio. 78% seria o hidrogênio e 0,03 outros gases. E aí basta que tenhamos na chama uma combustão de 16% de oxigênio que o fogo já se propaga. Abaixo de 16% o fogo vai se extinguir. Então, não vai gerar aí esse princípio de comburente. Então, o oxigênio é o elemento que dá início à combustão e é o responsável pela produção dos fatores de vapores inflamáveis nos corpos de combustíveis. E aí a temperatura que vai provocar a produção desses vapores inflamáveis varia de acordo com um combustível para outro. E aí quanto mais inflamável, maior o calor. E aí esse calor pode ser adquirido de várias maneiras, né? O atrito, a reação química, exotérmica, energia elétrica, né? Um curto-circuito, radioatividade. Então, teria aí mecanismos para propagar esse calor. Bom, a propagação do fogo, ela depende da proporcionalidade. Então, temos que o calor se propaga por contato direto da chama sobre os materiais combustíveis, pelo deslocamento de partículas incandescentes que se desprenderam de outros materiais em combustão, ou pela ação do movimento de moléculas de um corpo. E aí, nesse último processo de propagação, a transmissão de calor ela ocorre por condução, convecção e radiação. E aí eu preciso trazer exemplos para vocês, né, de condução, de convecção e de radiação, porque são as maneiras com que a propagação de calor irá acontecer. O que seria a condução? A condução é quando o calor se propaga através de corpos sólidos, né? Ele precisa ser conduzido, ele precisa ser transmitido de molécula para substâncias que estejam em contato direto. Então funcionaria assim, ó, uma fagulha, funcionaria assim, um tecido, uma madeira que já estaria em chamas, ela precisa entrar em contato com outra superfície. Então isso seria a condução. Transferência de calor através de um corpo. Então precisa ter contato físico. A convecção é quando a propagação é feita por meio de deslocamento de massa de ar aquecido. Então, por via de regra da física, sempre para cima, porque é mais leve do que o ar. Então, essa chama, né, essa fagulha, ela vai se deslocar, levando energia calorífica suficiente para outros materiais combustíveis. E aí teria, resumindo, a movimentação de massas gasosas, que vai transportar o calor para cima de maneira horizontal. Ou seja, começa a pegar fogo no térreo de um apartamento. E aí esse apartamento estava com a porta aberta e não tinha portas contra fogo na escada. Um erro gravíssimo aí, né? E esse calor ele vai subir para o andar de cima. Ou então a janela está aberta e esse calor vai subir para o andar de cima. E aí aquele fogo que tinha começado aqui no térreo, ele vai subindo e vai atingindo todos os outros andares. Então acaba que é o sentido dos gases quentes, da fumaça, de forma ascendente. O terceiro tipo é a irradiação,
que é quando a transmissão de energia calorífica se dá por meio de ondas através do espaço. Então, ondas caloríficas atingem objetos aquecendo. Ou seja, seria no sentido aí agora horizontal. Eu tenho uma casa pegando fogo e aqueles vapores, aqueles gases, aquela onda de calor começa a superaquecer a madeira, começa a superaquecer, às vezes uma cortina de uma janela que estava aberta, e aí aquela onda de fogo pega aquele ambiente muito quente e uma simples única fagulha já dá início para que o fogo se propague de maneira horizontalizada. O que seriam os gases de incêndio? Esses gases emitidos pela própria queima, pela própria combustão. Seguindo, próximo slide, falamos aí de classes de incêndio, eles são classificados, né? O que seria um incêndio classe A? É onde eu tenho materiais que queimam em superfície e em profundidade, deixando resíduos. Exemplo, tecido, papel, madeira, uma árvore, um livro, um jornal, uma camiseta, uma bermuda. Eu entraria aqui na classe A. O que seria uma classe de incêndio B? É quando queima somente a superfície e não deixa resíduos. Então, aqui na classe B, eu tenho líquidos, né, inflamáveis. O álcool, o diesel, a gasolina, a querosene. Então, eu tenho a queima aí de combustíveis que vai queimar até desaparecer, inexistir. Nesse caso, não deixa resíduos. O que seria um incêndio classe C? Incêndio que atinge objetos energizados, né? Incêndio que tem alcançado aí a rede elétrica, fios, aparelhos eletrônicos, televisão, lâmpada, tomada, notebook, câmera. Então, atinge produtos energizados. E a classe D é o que ocorre em metais pirofóricos, como magnésio, sódio. E aí a gente lembra de pirofóricos dos fogos de artifício. Pode gerar explosões. Bom, falando do gás, que também é um combustível gasoso, né, um vapor, existem duas diferenciações. Quando há um problema de incêndio envolvendo gás, o gás está vazando, mas não tem fogo, né? Esse é o mais perigoso. Por quê? Pode explodir. Então tem o risco de explosão. Então, quando eu tenho vazamento de gás, às vezes um simples isqueiro, uma simples fagulha pode causar ali uma explosão. Às vezes, ao ligar e desligar o interruptor de uma lâmpada, gera uma faísca, todo aquele ambiente pode explodir. E a gente acaba percebendo esse vazamento quando a gente adentra o local e sente aquele cheiro, né? O que nós temos que fazer? Ventilar o local abrindo portas e janelas, entrar no local sem sapato, transportar esse bujão de gás com muito cuidado, não deixando ele arrastar, para não gerar atrito, para não gerar faíscas. E aí depois que você retirou esse botijão de gás, colocou ele numa área externa, esperou aquele gás se dissipar, o perigo foi atenuado. E quando eu tenho vazamento de gás e já tem fogo no local, eu tenho que tentar proteger os materiais combustíveis em volta do botijão. E é possível, e é recomendação, fechar o registro, fechar a torneira regulatora de gás. Por quê? Pode haver uma explosão. A gente até brinca, né, com embarcações náuticas. O vazamento de gasolina vai pegar fogo, mas o vazamento de gás, né, em pressão, ele vai explodir. E aí, caso a gente não consiga transportar o botijão de gás para um local aberto, a gente isola o local, né, tenta acessar a fonte de vazamento e chama o corpo de bombeiros 193. Ok?
Bom, já que falamos de acidente, né, e falamos dos riscos, vamos falar agora dos métodos de extinção do fogo. Uma vez conhecido os elementos essenciais ao fogo, a gente já conhece aí os fenômenos da combustão, né, que para haver combustão precisa de combustível, comburente e calor. O que nós vamos fazer? Vamos trazer exemplos aí de medidas de extinção. Então, podemos concluir que para a extinção de tal combustão devemos agir diretamente sobre esses três elementos, sobre o combustível, o comburente ou o calor, principalmente tentando cessar a fonte de propagação dos mesmos. Trago para vocês lá da cartilha, né, da NR23, algumas técnicas para a extinção de fogo. Então, olha só. Quando se retira um dos elementos, a gente está processando a extinção do incêndio. Ou seja, só é incêndio se tiver a combinação dos três. Então, em cima disso, se eu fizer técnica de abafamento, de resfriamento ou a retirada do combustível, eu estou colaborando para a extinção do fogo. E aí, tecnicamente falando, a extinção ela é provocada pelo desequilíbrio na proporção dos elementos de combustão. Então, se eu quero acabar com o fogo, eu tenho que cessar alguma das três fontes. Eu preciso ou tirar o oxigênio, ou tirar o combustível, ou tirar a fonte que está alimentando o calor. Primeira técnica, o abafamento. Consiste em impossibilitar a chegada do oxigênio, a chegada do O2, da corrente ventilatória. Então, por isso o pessoal usa cobertor, usa mantas, né? Lá quando o Parque Altamiro Pacheco está pegando fogo, você vê o bombeiro lá com os abafadores, né? Uns abanadores grandes, batendo ali no capim, batendo ali na vegetação, de forma a abafar. Se eu abafo, corrente de ar não chega, eu tiro o quê? Eu tiro ali o oxigênio, que é o comburente. A segunda técnica é a técnica de resfriamento, que é abaixar a temperatura de ignição. Ignição mesmo é temperatura de partida, né? Ignição é aquilo que dá o início ao fogo. Então, se eu vou lá e faço a técnica de resfriamento, eu estou contradizendo um dos princípios, que é o princípio de calor. Exemplo disso é ir lá e jogar água, né? A mangueira do bombeiro ligada em um hidrante lá, jogando aquele jato de água. Então a gente vê muito em noticiário, em filmes, tá pegando fogo em uma mata, vem um helicóptero e solta aquelas bolsas de água. Então a técnica de resfriamento, eu vou contradizer um dos princípios, que é o princípio de calor. A terceira técnica é de isolamento, que é retirar o combustível, que é acelerante. Se eu retiro o combustível, eu atrapalho a alimentação do fogo. E aí, o grande exemplo que eu tenho seria ir lá e fechar o registro de gás. Se eu fechei o registro de gás, o fogo vai acabar. Por quê? Não tem combustível. Então, é uma técnica também infalível a retirada de combustível. Aqui eu trago exemplos para vocês, olha. Exemplo 1, resfriamento, jogando água no fogo. Exemplo 2, também eu tenho aí resfriamento, né? O extintor apagando aí as chamas do carro, gerando resfriamento. Exemplo 3, mangueira com água. E o exemplo 4, fiz nada, né? O fogo está pegando ainda. Então aqui são fotos de um acidente em um posto de combustível na cidade de Guarulhos. Derramou, né, combustível durante a descarga do caminhão-tanque, e aí esse combustível pegou fogo nos carros, pegou fogo até na vizinhança, aqui como a foto 1. Esse é o caminhão, então aqui é a boca de visita, onde ocorreu o flash, né, a ignição desse derramamento. Aqui é o local onde o frentista caiu, esse frentista foi a óbito.
E aqui a gente encontrou um celular, um aparelho eletrônico. Então, o que acontece? Eles estavam carregando a carga e eles pegaram o celular e ligaram a lanterna para iluminar aqui dentro do espaço confinado. E aí o que aconteceu? Algum atrito, alguma faísca, alguma interferência e o fogo começou a se propagar. Quando tirou foto, aquela reação de luminescência do flash gerou uma faísca e o fogo começou. Bom, NR23 ela trata dos quesitos de proteção contra incêndio e agora a gente vai resolver algumas questões para continuar falando sobre o assunto. Sobre o combate a incêndio, analise as afirmativas a seguir. O gás carbônico atua por abafamento no combate ao fogo? Sim, né, gente? Seriam os extintores usando o CO2. Os extintores da classe C atuam em equipamentos energizados? Sim. Para extinguir fogo classe C, eu tenho que usar os extintores próprios, né, de classe C, que vai não gerar curto-circuito. Então, posso usar em equipamentos energizados. E 3, os aparelhos extintores possuem agentes extintores que podem ser utilizados para o combate a qualquer forma de incêndio. Nunca, né, gente? Não, nunca. A gente sabe que tem extintor da classe A, B, C, D. Portanto, então, a alternativa correta, letra D. Somente 1 e 2 estão corretas. Próxima questão, agora de 2021, do CESP. Um curto-circuito provocou um princípio de incêndio em um quadro de distribuição de energia elétrica, de determinada carpintaria. Olha, então tem energia com madeira. Na ocasião, o fogo se alastrou pelos condutores e atingiu pedaços de madeira nas proximidades do quadro. Os trabalhadores desligaram imediatamente a alimentação geral de energia e acionaram o corpo de bombeiro, que ao chegar ao local, extinguiram o incêndio com jatos de água. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o método de combate utilizado pelos bombeiros, foi o método, então, de resfriamento, e a classe de incêndio predominante na situação. Como pegou fogo em madeira, classe A. Se o pessoal não tivesse desenergizado, a gente teria uma classe C, mas como a fonte de energia foi cessada, letra correta e letra E. A próxima questão, do ano de 2019. Os métodos de extinção do fogo levam em consideração a teoria básica desse elemento, que exige a presença do combustível, do comburente e a reação em cadeia do calor. A quebra dessa reação e o isolamento de um desses elementos produz a interrupção da combustão. Partindo então dessa premissa, é correto afirmar que a extinção de fogo por abafamento é alcançada. Quando eu faço o abafamento, eu até dei o exemplo, né, de jogar um cobertor, de usar aqueles abafadores e bater lá na vegetação. A gente impede o contato do comburente com o combustível. Por quê? Eu reduzo aqui a ventilação, o O2. Então, eu abafo, eu reduzo a ventilação. Se eu reduzo a ventilação, eu impeço que esse comburente, que é o oxigênio, dê ali forças e alimentações para o combustível. Vamos dar prosseguimento agora, falando dos equipamentos de combate a incêndio. Eles são classificados como portáteis, são os extintores, sobre rodas, as carretas, e os sistemas fixos. Exemplo de cada um. Tem o exemplo de extintor portátil, que a gente vê preso na parede por um gancho, com a área pintada de vermelho, demarcando que ali tem um extintor. E esse extintor precisa estar dentro da validade, ele tem validade. Então, são aparelhos destinados a combater princípios de incêndio. Uma única pessoa
uma única pessoa, o opera. Abre a válvula de segurança e faz o disparo contra a fonte eminente de fogo. Então, eu tenho os extintores tipo portátil e tipo carreta. Então, o tipo carreta é um extintor mais pesado, é um extintor que tem uma quantidade de carga maior. Às vezes fica pesado, né, para um colaborador levar ele sozinho. Então, tem um carrinho de transporte, chamado aqui de carreta, que você leva ele até o foco de incêndio. E os sistemas fixos são os hidrantes. Então, os hidrantes são os equipamentos onde eu tenho ali o quê? Mangueiras, olha a mangueira aqui, e esguinchos, né, que são classificados de acordo com o tamanho da área, de 1,5 polegadas até 2,5 polegadas, junto com seus mangotinhos. A ação exclusiva do hidrante é para resfriamento, jogar água no fogo. Então, só posso usar em incêndios de classe A e B. Nunca posso usar na classe C, porque na classe C eu tenho o quê? Materiais energizados. E aí vai aumentar o quê? O risco de curto-circuito, energização, choque elétrico. Então, hidrante eu uso em incêndio classe A, classe B. Como sistema fixo, eu tenho também os sprinklers. São sistemas de proteção através de chuveirinhos, né? São os chuveirinhos automáticos. Eles serão formados aí por uma rede de tubulação e vai chegar água até essa rede de tubulação. Tem um sensorzinho ali, junto com um alarme. Subiu a vapor, né, fumaça quente, o sensor vai disparar e ele vai abrir e vai começar a chover dentro do ambiente. Qual que é o problema? Manutenção. Pensou se ele disparar erradamente e molhar todo o escritório, molhar ali todos os papéis, documentos. A gente vê muito isso em filme, né? Alguém vai lá, dispara o alarme de incêndio, os sprinklers abrem e molha todo mundo, dá aquele banho. Então, a gente tem que ter manutenção periódica desse sistema. Aqui estão eles. Então, tem um sensorzinho que vai ser disparado pela fumaça e vai chover aqui no ambiente. É norma, tá? É norma de construção na engenharia civil. As instalações comerciais, às vezes até algumas residenciais, precisam ter os sprinklers instalados. Progredindo no conteúdo, temos aí a classificação dos extintores. O extintor com água, com gás carbônico, com produtos químicos, né? E com espuma. O extintor que tem água, ele é classificado como combate de incêndio A. O que tem gás carbônico é CO2, ele vai combater incêndio classe B e só por névoa, às vezes classe C. O que tem pó químico, é uma combinação química, ele vai pegar e vai combater incêndio classe B e C também. São os produtos energizados. E o que tem espuma, né, que é uma química expansiva, né, um poliuretano expansivo, eles irão combater a classe B. A gente tem que ficar muito atento, isso costuma ser recorrente em questões de concurso, onde eles pedem o tipo de extintor e a classe de incêndio que ele consegue combater. Então, fiz um resuminho para vocês, para sintetizar e melhorar essa ideia. Pegamos, por exemplo, um extintor que tem água pressurizada, né? E ele tem 10 litros de água dentro dele, extintor de 10 litros. Ele serve para incêndio classe A somente. Se eu joguei ele na classe B, C e D, é contraindicado. Então, o extintor que tem água pressurizada, ele só serve para resfriamento de incêndio classe A. Aqui eu tenho o exemplo de um extintor de água pressurizada de baixa pressão.
Então, é um extintor menor. Aqui está um corte dele, para mostrar ele internamente, que fica cheio de água e que tem uma mangueira. O jato contínuo dele dura 60 segundos. A pressão é de mais ou menos 12 kg por segundo. Ele consegue alcançar 7,5 metros de distância. E a água tem grande poder de infiltração, sendo muito eficiente em incêndios classe A. Incêndios classe A. Que queima a superfície e a profundidade. A função dele é resfriar através de quebrar o princípio de calor. Então eu vou contra o princípio de calor. E aí ele ataca, a gente tem que posicionar ele atacando o fogo, dirigindo o jato para a base do fogo, não por cima, né? Sempre a gente erradicar a base, tentar acabar com o fogo ali aonde a chama está iniciando e não no topo do fogo. Extintor classe B é um extintor que tem gás carbônico, geralmente trouxe como exemplo aqui um de 6 kg, e ele serve tanto para extinguir classe B e classe C de incêndio. Ele serve para incêndio classe A, classe D? Não. Então, o extintor de CO2 de alta pressão ele serve para extinguir incêndios de classe A, B e C. Aqui tem um exemplo dele, ó. Ele tem uma chapa de 8 mm sem solda. O jato dele demora muito rápido, né? 45 segundos. Ele vai formar um aspecto de gelo seco. E esse gelo seco ele também vai queimar, só que ele vai gerar uma crosta sobre ali o material que está queimando. Ele possui um empunhamento e um difusor de até 2.100 libras de pressão, então é um jato muito forte. Ele não possui manômetro, quando a gente abre a gente usa tudo. E após 6 meses de instalado, se ele estiver apresentando perda de 10% de carga, a gente já precisa recarregá-lo. Às vezes ele não consegue esperar um ano. Em média ele pesa 22 kg, isso cheio, e vazio ele pesa 16 kg. E aí a gente também sempre tem que atacar o fogo procurando abafar toda a área atingida. Então esse é um exemplo de extintor de alta pressão, usando CO2. O extintor classe C, um extintor de abafamento, ele vai usar pó químico, né, de alta pressão. Então, esse PQS, né, pó químico seco, que geralmente, 4 kg é o peso dele. Ele serve para incêndios classe A, classe B, ele é muito usado. A gente não usa ele em classe C nem em classe D. O jato dele dura 50 segundos. Geralmente o composto químico é bicarbonato. Ele possui manômetro, a gente consegue usar só um pouco ou tudo. Se estiver marcando ali verde, ele está com a pressão normal. Se estiver marcando vermelho, precisa recarregá-lo. Nós não utilizamos ele na base do fogo. Por quê? Se a gente usar ele na base do fogo, as chamas que estão acima podem se propagar e ir para outro ponto. Como que a gente usa esse extintor de pó químico de alta pressão? Em formato de dispersar ele em nuvem por cima das chamas. Então a gente sempre ataca o fogo procurando formar uma nuvem de pó a fim de cobrir toda a área atingida. Se eu usar ele só na base, eu vou desperdiçar e eu não vou conseguir apagar toda a propagação de fogo ali. O que vocês precisam ficar atentos? Cada extintor usa de uma maneira, para uma finalidade e tem as suas especificidades. E geralmente é isso que as provas gostam de cobrar, né? A comparação entre eles ou a especificidade de cada um. Esse extintor de espuma química de 10 litros, ele serve para incêndio classe A e classe B. Não usamos eles em classe C, nem muito menos em classe D.
Tentei apagar o fogo, não deu certo. O que eu faço? Abandono a área, evacuação do local. Grandes estabelecimentos, faculdades, shopping, grandes indústrias, eles fazem treinamento, né? DDS, Diário de Segurança, eles fazem treinamento de evacuação. Então, treina todo mundo, para o alarme e todo mundo evacua, para ver o tempo hábil de evacuação. E até também para treinar o psicológico dos colaboradores, para evitar pisamentos, massacramentos, empurrões, quedas e acidentes de trajeto na hora de sair ali do local de evacuação. Então, todas as empresas têm um plano de emergência para caso de incêndio. Esses exercícios eles são periódicos, né, no mínimo a cada 6 meses, a fim de treinar os colaboradores, tanto fisicamente, memória muscular, quanto psicologicamente. E aí quem faz esse papel? Os brigadistas. Eles têm que conhecer essas técnicas de abandono de área, de saída organizada e pontos de encontro, que a gente chama de chamada e controle de pânico. Então aqui temos alguns exemplos. Olha, para abandono da edificação, todos os funcionários e visitantes devem ser instruídos. Primeiro, manter a calma, não correr, não tentar salvar objetos, nunca pular do edifício. Às vezes ele está no 10º andar e ele quer pular. Fechar portas e janelas se possível para evitar essa propagação ascendente, horizontal. Vertical. Desligar máquinas e equipamentos elétricos se der tempo. Não usar o elevador, só usar a escada de emergência. Não subir andares ou descer andares procurando pessoas. Seguir à risca o plano de abandono. E esse plano de abandono ele é teórico, mas no dia do treinamento ele é posto em prática. Finalizamos o conteúdo. Para a gente encerrar, essa aula ficou um pouquinho maior, vai dar em média uns 40 minutos. Exercícios para fixação. Vamos lá. Considerando a classificação dos fogos, classe A, B, C e D, prevista na NR 23, que trata sobre a proteção contra incêndio, e os diferentes tipos de extintores e suas respectivas aplicações, marque a incorreta, a errada. Então, letra A, o extintor tipo água pressurizada ou água gás pode ser utilizado nos fogos classe A, B, C ou D? Não, né, pessoal? Se pudesse, então eu teria só um único extintor, não teria subclassificações de extintores. Então, é a errada. Segunda questão. Um extintor de incêndio ou simplesmente extintor é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou controlar princípios de incêndios em caso de emergência. Em geral, ele é cilíndrico, contém um agente extintor sob pressão, pode ser água, pó químico, CO2, espuma. Então, assinale a alternativa correta sobre qual tipo de agente extintor que pode ser utilizado para combater incêndios em equipamentos elétricos, energizados. Então, nós vimos que para combater esse tipo de incêndio são extintores de pó químico e de gás carbônico. Seria a alternativa correta. Terceira questão, temos aí, o combate a um incêndio que ocorre em uma subestação de energia elétrica deve ser utilizado qual extintor? É energia elétrica? Energizado? Classe C. Então, C de correto. Em incêndios classificados como classe D, causados por metais combustíveis, pirofóricos, e materiais que há reação química violenta, podendo levar explosões, é só a gente lembrar dos pirofóricos. Que tipo de extintor a gente usa? De água? Não. De água com gás, né, que é água pressurizada? Não. De gás carbônico? Não. Qual que usamos? Pó químico seco compatível com metal. Beleza?
Letra D. Próxima questão. Um líquido combustível inflamável vazou no chão de uma indústria e incendiou. O extintor de incêndio que deve ser usado pelo brigadista é o quê? Vamos lembrar lá do posto de gasolina, né? Vazou e explodiu. O pó químico. Então, vazamento de combustível em indústria, pegou fogo, a gente usa pó químico. Próxima questão. A classe do extintor para equipamentos elétricos, classe C. Por que as bancas cobram muito isso? Porque se eu jogar água em algo energizado, o risco de matar alguém é muito maior, pela condutividade da corrente elétrica. Pessoal, concluímos o NR23, foi um pouco extenso, peço desculpa a vocês, mas o conteúdo todo foi ministrado. Próxima aula, a gente vai falar de NR17, ergonomia.